Pronto, Carlos, você já pode começar. Pessoal, boa noite mais uma vez. Bom, também boa noite a todos, também obrigado por terem vindo, obrigado também, enfim, obrigado pela presença, o prestígio. Bom, essa aqui é a minha última aula do minicurso. Essa aula eu vou falar sobre testes observacionais do princípio cosmológico. Esse aqui é o resumo dessa aula, que eu vou apresentar tanto os testes observacionais da isotropia cosmológica como testes da homogeneidade cósmica. Lembrando da aula de anteontem que eu falei que a homogeneidade cósmica tem suas limitações para ser testada diretamente. Ainda assim, a gente pode fazer alguns testes interessantes, que pelo menos, enfim, que nos permite dizer se, pelo menos para essa, mas mesmo seja um teste indireto, pelo menos permite a gente dizer se, dentro do que a gente pode fazer, se a hipótese é válida ou não. Essa aula sai um pouquinho diferente das outras, que é um pouco, ainda vai ser uma aula expositória, mas, assim, eu vou apresentar menos conceitos e vai ser um pouco mais mão na massa. Ou seja, eu vou apresentar pelo menos alguns testes possíveis serem feitos da isotropia cosmológica e da homogeneidade. Também aproveito e vou falar parte dessa aula também vai ser justamente sobre a minha pesquisa, né? Pesquisa minha e de colaboradores meus do observatório daqui do Brasil, no exterior. Sim. Mas, primeiramente, vou dar uma ideia do estado da arte dos testes de isotropia e homogeneidade. Estado da arte, para quem não está familiarizado com o termo, basicamente é o status atual em que se encontra uma certa teoria, uma certa hipótese, sim? Por exemplo, poxa, eu acabei esquecendo de colocar o mapa que eu queria carregar com vocês, mas se vocês verem o mapa da radiação de fundo, como mostrei algumas aulas atrás, os outros professores me mostraram, é um mapa que você tem pequenas flutuações de temperatura ao longo do céu. As flutuações são bem pequenas, da ordem de 10 a menos 5 Kelvin, ou seja, menos de 1% do seu valor médio, né, que é 2,7 Kelvin. Enfim, de olho, parece que o mapa é estatisticamente isotrópico e que concorda bem com essa hipótese do princípio cosmológico. Inclusive, eu posso falar, muita gente, muitos autores, até bem reconhecidos, falam que, ok, o fato da radiação de fundo ser estatisticamente isotrópica já prova também homogeneidade e prova validade do princípio cosmológico, junto ao argumento do processo inflacionário primordial, dizendo que a inflação destruiria qualquer isotropia e homogeneidade presente no universo. Eu particularmente discordo dessa afirmação, dizendo que a isotropia, a CMB só consegue provar a isotropia porque é uma única superfície, né? Ela não tem profundidade, tem a terceira dimensão de profundidade, e até se fosse o caso, será que ela prova a isotropia? E o ponto é que desde os primeiros mapas da radiação de fundo, desde a época do COBE, nos anos 90, mas especialmente após o WMAP, nos anos 2000, se encontraram alguns sinais esquisitos da CMB. Um deles é falta de correlação angular em grandes escalas angulares. Ou seja, ao invés de você fazer... Ou seja, se você pode calcular funções de correlação, que é uma maneira de você medir o quanto dois pontos diferentes da CMB são correlacionados, e o que se vê é que em grandes escalas angulares, encontra-se uma falta de correlação angular. Isso é feito basicamente, de início a gente obtém um resultado, diretamente dos dados, mas o que a gente faz é comparar esse resultado com simulações produzidas assumindo o modelo padrão, assumindo o modelo nome da CDM. E aí você faz várias simulações, e você verifica, o quão consistentes são os dados com essas simulações. E você vê que as simulações não reproduzem esse sinal. Então, um sinal que ele é estatisticamente significante, ou seja, parece ter uma coisa estranha ali. Mesma coisa com o alinhamento das direções dos multipolos mais baixos. Também tem a ver com grandes escalas angulares, né? Que o quadrupolo e o octopolo só parecem alinhados. Talvez os dois principais pontos são os dois que eu vou falar agora, que é uma simetria norte-sul, ou seja, se você olhar perto do norte-sul eclípticos, que é como a gente observa os objetos no céu. A gente está girando em torno do Sol, e a nossa órbita tem uma eclíptica, porque ela tem uma certa inclinação com relação ao Sol, né, em torno de 23 graus,
e verifica que, concordante com esses polos eclípticos, tem uma simetria significante entre os fótons do CMB num polo com os fótons no polo oposto. E esse sinal também não consegue ser reproduzido pelas simulações adequadamente. Mesma coisa a baixa potência do quadrupolo, que parece ter potência mais baixa do que seria previsto pelo modelo padrão. Várias pessoas testaram hipóteses que poderiam explicar esse resultado, modelos inflacionários alternativos, se algum sistemático que não foi extraído, que não foi contabilizado adequadamente na razão de fundo, vocês poderiam explicar esse resultado. E, a princípio, não podem. Esse é o ponto, que, a princípio, eles não podem explicar esse resultado sozinhos. São modelos que são... E, para você explicar, tem que ter um modelo muito artificial para fazer isso. Então, não resolve o problema. Já se pensa em campos magnéticos primordiais também. Existem até alguns modelos inflacionários que levam em conta isso, uma espécie de magnetogênese do universo, mas também o magnetismo, como vocês sabem, ele induz um dipolo, né? Então, poderia explicar isso aí, mas teria que ser um campo magnético muito, muito forte para ter esse sinal que, enfim, não é plausível. Outros sinais, talvez com um pouco menos significância estatística, são... só para apontar o seguinte, o Planck, que é o último mapa, também confirmou todos esses resultados. Ano passado saiu um artigo que fizeram toda a análise estatística da CMB em busca de sinais, em busca desses possíveis sinais, e o pessoal encontrou que, olha, os sinais estão confirmados, só que tem uma questão também a ser considerada, que aí talvez o Javier fale na aula seguinte, de amanhã. Quanto mais de vocês, se você é um conjunto de dados muito grande, em algum momento você vai encontrar anomalias. Não tem como, você vai encontrar alguma coisa que, sei lá, que parece uma coincidência. Por exemplo, eu posso até encontrar uma sequência de números no número π, depois da primeira casa decimal, eu posso encontrar uma sequência de números que não seria muito provável de acontecer também. Você pode encontrar várias coisas que em algum momento vai parecer meio anômala. E quanto mais você vê coisas anômalas, mais você passa a ver. Tem um filme até que eu vi anos atrás que fala um pouco sobre isso, que o cara é cismado com um número e viu o número em todo lugar e achou que havia uma conspiração, queriam matá-lo. Esqueci o número do filme agora. Algum número 40, 50, não lembro agora. O filme já tem um tempinho, é de 2004, por aí. Mas aí você vê, quanto mais você vê um efeito, mais você começa a ver em todo lugar. Você passa a ficar atento a isso. Tem um viés de confirmação. Uma mente brilhante. A mente brilhante também tem a ver com isso, mas não é esse o filme. O cara também o Nash também tinha essa... Ele também tinha essa... Ele também, enfim... Por ser uma pessoa, assim, digamos, com uma mente bastante peculiar e muito, muito afiada, tipo, ele percebeu padrão em tudo. Mas o filme que eu queria ver, o filme que eu estava falando é outro, na verdade. Enfim. Mas o ponto é esse. Talvez seja o nosso viés, a gente achou um efeito, aí criou um outro método, vê o mesmo efeito e acha que está uma coisa muito, muito forte. E talvez não seja isso. Então o pessoal fala, isso aqui são características da razão de fundo, não precisamos jogar fora a hipótese da isotropia por causa disso. Vamos verificar se a gente encontra esse sinal, encontra esse resultado em outros dados, que aí a gente tem que prestar atenção. Ok, em outros dados, recentemente, até esqueci de colocar o nome do autor, encontrou uma possível diversão preferencial no alinhamento dos spins das galáxias espirais. É como se tivessem uma espécie de quiralidade preferencial. Quiralidade, basicamente, seria nossas mãos aqui. Você vê que elas têm um desenho, né? A minha mão esquerda, tipo, vai ter as linhas apontando para um lado, a mão direita para o outro. Mas o pessoal encontrou que parece que tem a mesma quiralidade, você tem uma simetria de quiralidade na direção das galáxias espirais. Isso seria uma coisa que, a princípio, não seria explicado no modelo de formação de estruturas, no modelo padrão. Pode até ser algum processo de formação galáctica, algum campo magnético que induza isso, mas aí, pelo que eu entrei em contato até com o autor, isso não é o caso. E outro caso, a presença de megas estruturas no universo. Eu falei alguma coisa de umas casos de uma agenda típica na ordem de 100 megapascals, não é? Mas existem estruturas que têm bem mais do que isso. Já se eu estruturas assim, de quasares que têm 1 gigapascal. Ou seja, sequências de quasares juntos um do outro. O nosso próprio aglomerado de galáxia, o Laniakea, tem 160 megapascals de extensão.
Então, aí você fala, talvez, só talvez, existem, talvez, assim, tipo, essa evidência de tantas estruturas tão grandes e tão anômalas possa ser um indício que o modelo não está valendo. Lembrando que esse valor de 100 megaparsecs, aproximadamente, é um valor médio. Então, assim, não quer dizer que pode existir estruturas maiores ou vós maiores. Quando eu falei estrutura, não é só aglomerados também. Já encontraram voids que tem mais de 300 megaparsecs de extensão, né? Chamado de super voids. Mas, enfim, parece que são raros. Mas vamos lá, vamos ver o que outros dados têm a dizer sobre isso. Então, sendo o caso, né, tendo em vista que alguns resultados nem estavam disponíveis quando eu comecei a fazer pesquisa nisso no doutorado. Comecei a pesquisar nisso tem eu diria aproximadamente foi 2013, né? Mas alguns resultados nem saíram, né? Porque tinha acabado de sair o primeiro release do Planck. Mas, de todo modo, é interessante verificar se em outros dados a gente encontra sinais anômalos parecidos. Isso poderia colocar o princípio cosmológico em problema, né? Ou pelo menos assim, colocá-lo em questão. Então, para isso, eu vou colocar 2 ênfases de trabalhos usando tanto supernova do tipo 1A para testar a isotropia, como também traçadores da grande escala cosmológica para esse mesmo propósito. A primeira parte aqui eu coloquei, enfim, só troquei o slide de posição. A primeira parte aqui seria teste da isotropia cosmológica com supernova do tipo 1A. Eu vou me focar principalmente nesse trabalho aqui, que fez colaboração com o Edith, que é um aluno de doutorado no observatório, Beethoven, que já foi pós-doc do observatório há muito tempo atrás, e o Jailson. Um trabalho que tem 2 anos atrás. Também tem trabalhos um pouco mais antigos que falam sobre isso, sobre esse mesmo tema, que podem ser interessantes. Enfim, supernovas, como a gente comentou, são excelentes indicadores de distâncias cosmológicas e, portanto, são ótimas sondas do modelo padrão. A ideia é, será que podemos também testar o princípio cosmológico através delas? Uma alternativa seria você buscar uma métrica que não é Friedmann-Robertson ou Walker, ou seja, uma métrica que não é homogênea e nem isotrópica, e testar se construir um modelo em torno disso, ver como é que calcula-se distâncias desse modelo, e testar se os dados são consistentes com esse modelo. Ou então vamos buscar uma coisa mais prática. Vamos ajustar parâmetros cosmológicos, utilizando dados de supernovas, né, tendo em vista que eles dependem um do outro, que as distâncias dependem dos parâmetros cosmológicos, né? E supernovas situadas em diferentes regiões do céu. Ou seja, se pegar supernova numa parte do céu e comparar com a outra, será que obtém o mesmo melhor ajuste do parâmetro cosmológico? De uma maneira prática, você deve dividir a supernova em hemisférios. Dividir o céu em hemisférios. Porque você engloba pelo menos metade do céu, metade do céu, com uma possibilidade de abranger mais dados quanto a isso. E, enfim, como eu falei também antes, é sempre interessante, a gente tem que comparar resultados obtidos com dados reais, comparar com simulações do tipo simulações de Monte Carlo. Imagino que alguns de vocês já tenham feito alguma simulação desse tipo, ou já tenham, talvez, se não fizeram, podem fazer em breve, geralmente em cursos de métodos computacionais vocês veem esse tipo de coisa. E simulações assim, elas tentam reproduzir algum caso para verificar se o sinal que a gente obteve é espúrio ou não. Se é uma coincidência ou se ele pode ser reproduzido pelas simulações. No caso, a gente pode fazer tanto o caso que a gente assume que as supernovas têm uma distribuição uniforme no céu, então o caso que as supernovas estão totalmente distribuídas uniformemente no céu, e aí, a princípio, ou seja, a gente pode obter uma discrepância, mas para a gente testar se a discrepância, se a isotropia que a gente encontra é devido à distribuição de supernovas ou um efeito real, ou então substituindo o valor da distância observada pelo valor dado pelo modelo padrão, e verificar se é consistente. Aqui, para fazer isso, a gente utiliza um pacote chamado HelpPix, que encontra aqui nessa fonte. É um pacote, hoje em dia, eu acho que a gente tem a versão em Fortran, mas originalmente é em C. Acho que agora tem a versão em Python, mas originalmente é em C e em Fortran. E nesse caso, o que acontece? Você tem uma maneira de dividir a esfera celeste de tal forma que você tem pixels igualmente espaçados ao longo da esfera. Ou seja, os pixels não têm o mesmo tamanho, mas tem a mesma separação angular entre eles. Aqui é um esquema que a separação angular é mais grosseira, eu tenho pixels maiores, mas eu tenho
apesar de ter pixels maiores, eu tenho, enfim, eu tenho menos pixels no total. E aqui eu vou aumentando o número de pixels, conforme eu vou indo aqui no sentido horário desse resultado. E, é claro, interessante aqui a gente ver, ok, cada pixel, no caso, indicaria a posição de um hemisfério que eu vou considerar. Ok, como assim? Hemisfério a gente sabe que é norte-sul, né? Mas norte-sul é uma convenção. Você pode definir norte-sul do jeito que você bem entender. Aqui na Terra, a gente define norte-sul de acordo com o que vende pra gente. Nada impede a gente ser o norte e o Polo Sul virar o sul, e o Polo Norte virar o sul, e utilizar qualquer outro eixo apontando para uma outra direção e convencioná-lo como norte-sul. Então, aqui, cada pixelzinho, cada centrozinho que eu estou vendo aqui, vai virar o centro, o eixo de simetria, que vai indicar uma direção que eu estou olhando o céu. E aí, nesse eixo de simetria, eu corto o desvio do céu em duas metades, e aí eu pego supernovas de uma metade, pego supernovas de outra metade e vejo, ok, qual o melhor ajuste dos parâmetros em cada uma dessas metades. E faço isso sucessivamente, em busca de uma possível direção preferencial e depois testar se isso tem significância estatística, ou seja, verificar se esse efeito é encontrado ou não em simulações de Monte Carlo. Aqui, para vocês verem como é que é o mapa de distribuição de supernovas no céu. Vocês veem aqui o mapa em coordenadas galácticas, ou seja, é um mapa de tal forma que a nossa galáxia está no centro. Você vê que tem poucas supernovas aqui no centro, porque o centro da galáxia, ele é muito brilhante no óptico, no infravermelho, então ele ofusca qualquer coisa que está na frente dele. Né? Tem muita emissão de poeira, então a luz é absorvida por isso. Aqui as supernovas em Redshift ponto 1, ou seja, supernovas mais próximas. E aqui embaixo são supernovas com Redshift até ponto 2. E esse mapa aqui colorido, que parece uma espécie de heatmap, aqui eu indico onde, em quais hemisférios eu tenho mais supernovas do que outros. Naturalmente, eu vejo umas supernovas aqui, tem uma concentração aqui, na parte sudoeste do mapa. Então, aqui eu vou ter uma mancha mais vermelha do que aqui. Né? Ou seja, de cara, você já vê que a distribuição de celestes das supernovas já é bem pouco isotrópica, né? Você já vê isso de cara. Então, a gente tem que levar isso em conta para verificar se o efeito é real ou não. E por que usar supernovas em Redshift próximo? Porque supernovas até Redshift 1 e alguma coisa, não tem? Até Redshift 2. Eu fiz isso por um motivo. Dessa maneira, eu não preciso necessariamente assumir o modelo lambda CDM. Eu posso assumir algum modelo cosmológico. Eu posso assumir, na verdade, uma coisa que eu até não falei no seminário, acho que a Simone comentou sobre, que é a cosmografia. Ou seja, eu faço uma expansão de série de Taylor do fator de escala e do Redshift. E eu vou obter derivadas primeira, segunda, terceira, e sucessivamente, do fator de escala. E esses parâmetros são interessantes, porque são parâmetros cinemáticos. Eu posso relacioná-los com algum modelo cosmológico, ômega M, ômega lambda, ômega K, não importa, mas o mais importante é que eles não são exatamente... Você não precisa assumir nada sobre o lambda CDM em si. Eu só assumo aqui a métrica e uma expansão cinemática do fator de escala. Embaixo do Redshift, essa expansão cinemática é muito consistente com qualquer modelo cosmológico. Em alto Redshift, tem o problema que a minha expansão tem que incluir mais e mais termos. Senão é uma descrição incompleta do universo. Ponto é isso. Ok. Na prática, eu faço isso aqui. Como o Javier falou bem, nas últimas 2 aulas, faço um ajuste de Q quadrado, onde eu tenho, ou seja, eu pego o módulo de distância das supernovas, que tem a ver com o logaritmo da distância delas. Eu pego os dados observados do módulo de distância, o sigma, que é o erro associado a ele, e eu pego o módulo de distância dado por um modelo cosmológico. Aqui, meu conjunto de modelo, meu conjunto de parâmetros, é o supremo P, que é H0 e Q0. H0 é o problema de Hubble, derivado da primeira fator de escala, e Q0 é relacionado ao menos a 2 pontos, que é a derivada segunda, ou seja, um parâmetro de desaceleração. E esse termo de aceleração ficou uma convenção que até hoje é usada pelo fato que, antigamente, se pensava que o universo estava sob expansão desacelerada. Pensava que o universo tinha só matéria escura, não tinha lambda. Então, historicamente, a gente usa esse termo ainda, que a gente obtém o melhor ajuste para um Q0 negativo, né, que indica aceleração positiva. E isso eu vou fazer essa análise aqui para cada supernova em cada hemisfério. Então, eu vou obter o melhor ajuste para o H0 e o melhor ajuste para o Q0. É isso que eu faço, para cada hemisfério. E aí eu vou indicar como meu indicador de anisotropia vai ser esse parâmetro aqui, ou seja, vai ser o valor máximo que eu obtenho
é um dos parâmetros, H0, Q0 em um hemisfério, menos o valor mínimo que eu obtenho em qualquer outro hemisfério. Esse vai ser, digamos, a minha amplitude de anisotropia encontrada. Ok? E é esse resultado que eu obtenho aqui. Ou seja, aqui em vermelho eu tenho os maiores valores de H0, né? E aqui, à direita, eu tenho os valores de Q0. São bem consistentes, assim, um com o outro, né? Mas vocês veem aqui justamente que parece encontrar justamente que aqui em vermelho encontro maiores valores e em azul menores valores. E aqui embaixo é a mesma coisa, só que para supernovas em Redshift 2. De olho vocês percebem aqui que essa amplitude aqui, que é a barra de valores, apesar de estar tudo aqui na mesma escala, quer dizer, a barra está com escalas diferentes, e 2.0, a discrepância entre o H0 e H0 máximo e mínimo, Q0 máximo e mínimo é menor. Justamente porque eu tenho mais supernovas, eu ajusto o meu modelo, e aqui a discrepância é bem maior. Ok, tive esse resultado bonito e tal, mas esse resultado tem significância estatística? Quer dizer, ou será que tem algum sistemático dos dados? E aí foi isso que a gente examinou aqui. No caso aqui, é o ΔH para supernovas próximas aqui em 0.1, aqui 0.2, e aqui embaixo é o Q0. Ou seja, eu verifiquei aqui quantas simulações reproduzem o ΔH, ou seja, que é o H máximo menos H mínimo, obtido em algum ponto da esfera, em qual valor, ou seja, verifiquei o quê? Quantas vezes eu obtenho um valor tão alto quanto o valor dos dados. Aqui a faixa horizontal é o valor dos dados. E aqui o histograma são diferentes vezes que o valor obtido, né, para cada tipo de simulação. O que eu vejo é o seguinte, aqui em azul são simulações do tipo isotrópicas, ou seja, eu assumo que a expressão de supernovas no céu é totalmente isotrópica. Em rosa, eu tenho aqui que aqui eu substituo o valor observado no modo de distância pelo valor dado pelo lambda CDM. E eu vario em torno desse valor médio. O valor médio seria o valor do lambda CDM, e eu só tenho algum valor entre o valor médio e algum valor mais a barra de erro dele, né? Esse valor médio é dado pelo modelo fiducial. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte, que justamente quando eu tenho lambda SMC lambda CDM, eu consigo reproduzir o resultado dos dados reais em todos os casos. Mas se a simulação, como não é isotrópica, eu já não consigo reproduzir tão facilmente. Ou seja, o que parece é que eu tenho, especialmente aqui, em 2.0, com supernovas em Redshift até 0.2, isso indica justamente que parte do resultado que eu obtenho é por causa da anisotropia da amostra. Ou seja, não é um efeito real, é um sistemático. Então, esse que é o ponto, que a gente encontra uma anisotropia, mas ela não tem significância estatística, porque ela pode ser reproduzida por algum dos sistemáticos dos dados. Ok? E é esse o resultado que a gente obteve. A gente obteve resultados semelhantes também em análises antigas, né? Enfim, isso aponta que, pelo menos até agora, não temos evidência para alguma isotropia utilizando dados de supernovas. Entretanto, o que foi encontrado recentemente, inclusive no trabalho que eu colaborei, é que talvez as supernovas não sejam uma vela padrão tão perfeita como a gente pensava. Existem alguns indícios que a magnitude absoluta delas tem alguma dependência fraca com relação à taxa de formação estelar nas vizinhanças da supernova, e talvez e outras questões relacionadas à própria metalicidade do meio intergaláctico. Então, existe uma chance que a magnitude das supernovas evolua com o redshift, mesmo que pouco, mas alguns autores encontraram que essa evolução reproduziria um efeito muito semelhante ao que a energia escura faz com relação ao modelo que você tem só matéria. Ou seja, algumas pessoas falam que não existe evidência para isso, nessa análise que a gente procurou. A gente não encontrou uma evidência significativa para esse resultado, mas a gente nunca se sabe, né? Então, tem essa questão. É uma coisa em aberto, não encontramos evidência forte para isso. Esses autores aqui, gregos, também não encontraram, mas está em aberto. Ok. E já usando traçadores do Astro Scala, quando eu falo traçadores, eu posso usar, no caso, porque eu utilizei galáxias típicas, usamos AGNs, quasares, e AGNs e quasares já não são per se, enfim, são galáxias, mas são
é outro tipo de informação das galáxias que a gente utiliza. Então, por isso que eu coloquei traça 2 da estudo em grande escala. E eu podia falar traça 2 da matéria. Eles traçam a matéria, né? A matéria escura de alguma forma. Mas ok. Aqui é uma série de trabalhos que também fizemos sobre isso. Eu vou dar uma ênfase maior, pelo menos no primeiro inicial, de trabalhos feitos na frequência em rádio. Sim. Esse trabalho basicamente foi um trabalho que eu fiz lá na África do Sul, no meu primeiro pós-doc, entre 2017 e 2019. Sim. E ok. Qual é o ponto aqui? É um teste bicicosmológico. Não sei se vocês têm ideia o que é isso aqui que eu estou mostrando agora. Imagino que muitos não saibam. Então, já como eu sou um cara muito legal, eu vou contar o que ele é. Isso aqui é a CMB. Uma vez que você subtrai o monopolo para o valor médio, você não fica aquele mapa bonitinho que a gente viu. Né? No caso, ainda tem que subtrair a galáxia, que é um outro problema gigante. Mas aí, aqui gigante com trocadilho. Mas principalmente o ponto aqui é, se você subtrair o monopolo, o que predomina depois é esse mapa aqui, que é um dipolo. E esse dipolo aqui tem uma questão muito interessante. Esse dipolo não é um dipolo... não é um dipolo primordial, não é um dipolo assim, que cosmológico. É um dipolo cinemático. Porque a gente está se movendo na nossa galáxia, nosso local está se movendo no universo. E, portanto, ele também se movimenta com relação à CMB, que está lá no Redshift 1000, formando na superfície de último espalhamento, os fótons vindos até nós. Sendo o caso, você vê um sinal da CMB que é proporcional, que é um salto de dipolo, que nada mais é do que a combinação de efeito Doppler e aberração dos ângulos, devido ao nosso movimento peculiar relativo a ela. Quando a gente falou sobre observadores fundamentais, que não tem movimentos peculiares, bom, na prática eles são idealizados. Mas a gente pode testar qual seria esse movimento peculiar olhando a CMB. E aí você vai ficar, ok, é nessa direção que a gente está se movendo relativa a ela. Então, subtraindo esse momento de dipolo, a gente torna-se supostamente torna-se, em primeira ordem, um observador fundamental. E aqui, questão do efeito Doppler, né, só para uma revisãozinha. Quando vocês veem o carro se aproximando, vocês veem que o comprimento de onda está comprimido e está mais em azul, enquanto que vocês veem que quando o carro está indo embora, ele fica mais avermelhado e o comprimento de onda mais longo. Ao passo que no caso aqui uma pena que aqui tem um videozinho, só que no livro que não vai estar aparecendo. Quando você tem aberração, é o seguinte, se você está se movimentando com relação a uma fonte, você começa a ver que ela parece inclinada. Mesma coisa quando você dirige na chuva. Começa a ver que a chuva está inclinada com relação a você. Isso é aberração dos ângulos. É claro que para você ver um carro azul chegando e vermelho indo embora, o carro tem que estar próximo da velocidade da luz. Né? Na prática, a gente não vê isso. A gente escuta muito bem, efeito Doppler no som. A velocidade do som é bem menor, 1000 km por hora, mais ou menos, mas a da luz, não. Então, assim... Mas para vocês terem uma ideia do efeito que acontece. Então, esse dipolo da CMB é devido à combinação dos dois efeitos. Ok? Perguntinha interessante. Será que eu posso ver esse sinal em outros dados que não são somente da rádio de fundo? Porque se eu encontrar esse sinal, por exemplo, numa distribuição angular de galáxias no céu, é uma prova, se esse sinal for encontrado da mesma forma, então é o seguinte, olha só, qualquer dipolo que eu encontre é de origem cinemática. É devido ao nosso movimento peculiar, e não devido a uma anisotropia fundamentalmente cosmológica. Então, esse é o sinal que, ok, eu tenho um teste de consistência muito poderoso do princípio cosmológico. Se não são consistentes, esses sinais é sinal que talvez o princípio cosmológico não seja válido, ou que os dados não estão precisos o bastante. Essa ideia veio do artigo do Ellis e Baldwin, de 84, quando foi publicado, que deu essa ideia de testar ter equiparação padrão da isotropia de dipolo da razão de fundo como sendo da nossa velocidade peculiar. Então, a gente tem que ver a mesma coisa num mapa de distribuição de fontes, num mapa de contagem de fontes em grandes escalas angulares. Então, aí vamos tentar ver se isso de fato acontece. Aqui é uma outra ilustração, CMB está aí. Que no caso aqui a gente falou que, primeiramente, vamos realizar observações em rádio.
E tem um motivo para você utilizar RAD para isso. Porque, no caso, as fontes em RAD são muito profundas. Então, você tem fontes da Directivity 4, 5, e são muito brilhantes, né? Por isso a gente consegue enxergar elas mesmo tão longe. E, então, justamente por isso, você tem menos contaminantes, menos influências contaminantes locais. Eles ainda existem, vou mostrar para vocês. Eles têm uma certa relevância, mas mesmo assim é importante que dá para quantificar, são catálogos completos e tal, e podem permitir a gente fazer esse tipo de teste. Aqui o exemplo de como é que seria um mapa em rádio, que abrange o Redshift 1 ou menos de 1, e SMB, que você tem o Redshift 1100, deixa a consistência do dipolo SMB ou dipolo em rádio. Ok? Eu vou apresentar rapidamente o formalismo, como é que você calcula, obter esse resultado. Você parte, são duas equações que é o ponto de partida. Uma delas é o índice espectral, que relaciona o fluxo de uma fonte em rádio com a sua frequência com que você observa, ou seja, a frequência do radiotelescópio, com uma lente de potências. E também temos uma lente de potência aqui, tipo, entre a contagem de objetos acima de um limiar de fluxo e o próprio fluxo dos objetos, segue uma lente de potências. Ou seja, quanto maior o fluxo que eu vou... quanto maior for o fluxo ou seja, quanto maior for o fluxo de uma fonte, menos fontes vão ter, de acordo com essa lei de decaimento. O efeito Doppler diz as duas relações aqui, ou seja, como que a frequência observada muda com a frequência emitida, de acordo com essa relação aqui, onde o beta é V sobre C e gama é 1 menos B quadrado, tipo, aqui seria raiz, né, tipo, o inverso da raiz quadrada de 1 menos beta quadrado. Bom, quem fez algum curso de relatividade restrita, mesmo em curso de física básica, já viu essas equações aparecendo, né? Aqui é a transformada de Lorentz, né? E aqui é a aberração dos ângulos, é a forma típica. Como se relaciona o ângulo observado com o ângulo tipo no reversal de repouso da fonte. Sim? A gente fazendo uma transformação, aqui o delta é o fator de Lorentz, a gente vê que o fluxo observado se relaciona com o fluxo emitido na frequência observada dessa forma, com o fator de delta sobre 1 mais A. E se você tiver curiosidade, pode brincar aqui com essa relação aqui um pouco, considerando que o ângulo sólido ele é seno de θ vezes dθ vezes dφ, e o dφ é quadrada simultânea, ela não é modificada, mas o dθ é. E se vocês brincarem um pouquinho com isso, né, deixa para vocês se divertirem no final da noite, vocês podem verificar que o d ômega O, ou seja, o ângulo sólido observado relaciona-se com o ângulo sólido no reversal de repouso com delta menos 2. Juntando todo mundo, ou seja, botando todo mundo aqui nessa equação aqui do N, sendo que esse N, na verdade, é uma contagem diferencial. Ou seja, quantos objetos eu tenho no céu? O céu ele tem uma escala angular finita, né? O céu não é infinito. Angularmente, ele tem uma escala finita, que é 4 pi estereoradianos, que na prática é em torno de 40 mil graus quadrados, 41.200, para ser mais exato. Acho que é 41.284 graus quadrados, se eu estou mais exato ainda, mas never mind. Então, você tem que, justamente juntando isso tudo, você relaciona o número de fontes observadas aqui na Terra com o número de fontes de universal de repouso com essa relação aqui. Eu vou contar o índice espectral, a lei de potências, o beta e o ângulo para onde você está observando as fontes, que é o cosseno θ. Isso aqui, na prática, se vocês verem bem, beta cosseno θ, isso aqui tudo tem a forma de um dipolo, né? Que simplesmente alguma quantidade é uma modulação dipolar com amplitude A e o ângulo θ. Então, eu vou chamar toda essa componente aqui de A cosseno θ. Todo mundo que está aqui, o 2 mais x vezes 1 mais A. E, considerando valores típicos que nós temos, o beta da CMB, ou seja, a velocidade que eu esqueci de colocar o valor ali indicado para vocês, que aquele sinal ali, ele é da ordem de milikelvin, o sinal do dipolo da CMB que eu mostrei aqui. Ele tem amplitude máxima que é de 3,3 milikelvin, ou seja, 10 a menos 3 Kelvin, e seria correspondente e está apontando para o aglomerado de Lio. E a amplitude dele corresponde a uma velocidade de peculiar de 369 km por segundo. Ou seja, dividido isso por C, pela velocidade da luz, eu tenho 0,0023. O que eu falei sobre coincidências, né? Se você procurar dados, você começa a ver números que são improváveis. Aqui, ó, 0,0123. Alguém poderia falar que isso é uma anomalia,
mas né, na prática é o que é. E valor típico para alfa é 0,76, vamos para GMs, esse valor é típico, e o x é próximo de 1. Se eu plugar esses valores aqui, eu vou ter que o A é 0,00462. Guardem bem esses valores. Porque esse é o valor que a gente, é a amplitude do dipolo que a gente encontra na contagem rádio, ou seja, eu encontro que na direção do nosso movimento eu vou ter um acréscimo de fontes, número de fontes, em 0,4%, 0,462%. É isso que esse pessoal está dizendo. Eu vou pular um pouco essa parte aqui, um pouco mais conceitual. Eu só vou falar um pouquinho como é que a amostra foi construída, até para vocês terem uma ideia do desafio, que é pegar os dados observados, publicamente disponíveis, e tornar os dados assim mais limpos o suficiente para vocês fazerem análise de dados. Utilizamos 2 catálogos, o NVSS e o TGSS. O NVSS é do VLA, é um radiotelescópio americano. O TGSS é do GMRT, que é um radiotelescópio indiano. E operam diferentes frequências. O VLA é 1.4 GHz e o outro é 150 MHz. Baixas frequências. A cobertura do céu deles é bem parecida. Eles não cobrem o céu inteiro, porque estão na Terra. Não dá para cobrir o céu inteiro da Terra, né? Por uma questão geográfica. Mas, ou seja, como o VLA está um pouco mais ao norte, ele observa todo o céu até menos 40 graus ao sul. O telescópio indiano, um pouco menos ao norte, então ele cobre tudo até menos 53 graus. E fizemos a seleção de fluxo aqui, entre 100 e 5.500 millijansky para o TGSS e 20 a 1.000 millijansky para o NVSS. Jansky é uma unidade medida em fluxo, ou seja, que energia sobre unidade de tempo sobre unidade de área. A unidade mais comumente utilizada em radioastronomia, para que vocês saibam. E no caso, né, apesar de parecerem discrepantes, é porque estão em diferentes frequências. Então, tem que relacionar a frequência para aquele ambiente espectral. E aqui, o número de fontes que eu tenho no meu catálogo, o TGSS e NVSS, em torno de 250 mil para cada um deles, nessa cobertura do céu. A gente eliminou outras fontes, eliminou o plano galáctico, porque pode ter contaminantes ali, eliminou regiões, fontes próximas, aglomerados locais e fontes em rádio locais, que pode influenciar o resultado. Regiões que têm alto ruído do próprio feixe do radiotelescópio, regiões da galáxia que são fortemente brilhantes em rádio. Aqui um pouco sobre o formalismo, para falar para vocês. O que eu utilizei o HellPix para dividir as esferas celestes, fiz a mesma coisa agora. Para então fazer contagem, para fazer um mapa pixelizado de contagem em rádio, e também para você procurar uma direção preferencial no céu. Eu faço uma varredura no céu, usando uma comparação hemisférica, ou seja, ao invés de comparar qual é o best fit do H0 e Q0 em uma parte do céu, no hemisfério, o que eu faço aqui é contar quantas galáxias eu tenho no hemisfério ou em outro, e escanear o céu inteiro em busca de uma região onde eu tenho a máxima assimetria entre a contagem no hemisfério e a contagem no outro. Isso, naturalmente, me dá um dipolo, e a direção preferencial desse dipolo. E também comparamos as simulações, esse resultado real com simulações. As simulações agora são um pouquinho mais complexas, que a gente tem que produzir um espectro de potência fiducial, usando o código que a Simone falou ontem, o CAM. E desse código, a gente fez um mapa de contagem simulado utilizando um código chamado Flask. É um código cujo autor do código foi um pós-doc da USP, que coditava na Inglaterra. Então, assim, o código, de certo modo, é brasileiro. E muita gente utiliza ele no mundo todo para fazer esse tipo de simulação. A gente também verificou se algum sistemáticos, como o fato na medida em fluxo ter um erro associado a ela. A calibração em fluxo também tem um erro, também pode ter calibração não está uniforme, isso pode induzir uma isotropia espúria. Esse aqui é o método de comparação hemisférica, onde aqui esse Nzinho é o número de objetos a cada uma região do céu. Aqui seria a parte do hemisfério, porque a máscara que eu tenho não é uniforme, então tem que levar isso em conta. E a direção que eu tenho o máximo delta aqui é a direção do meu dipolo. Né? E a direção que encontra o máximo delta é a direção do meu dipolo, e o valor do delta é a amplitude dele. Aqui é o mapa de contagem, né? Tipo de objetos no céu. NVSS na esquerda e TGSS na direita. Aqui está em inglês, porque eu traduzi esses slides, então, enfim. Contagem, só que aqui tem menos 1. O que é contagem? Menos 1 é só para contar que aqui essa é uma contagem normalizada. Então, eu conto N menos N médio sobre N médio.
Ou seja, regiões que eu tenho pixels, não tenho pixel nenhum, não tenho nenhum objeto no pixel, é 0. Então fica -1. E eu trunquei aqui em 2 para o mapa ficar mais fácil de visualizar para vocês. De cara, vocês veem que aqui, esse mapa aqui parece ser mais escuro de olho do que o mapa da direita, da esquerda, né? Vamos ver. Aqui, resultado da minha varredura, comparação hemisférica. Eu obtenho, se vocês verem bem, essa direção aqui, de olho, não parece tão longe dessa direção aqui, né? Interessante. Nos dois mapas. Só que se vocês verem bem, a amplitude que eu falei para vocês, típica, é essa aqui, 0.00462. Enquanto obtendo aqui 0.023 no caso do NVSS, 0.070 por causa do TGSS. Aí você pergunta por quê? Né? Não deveria estar acontecendo isso. Tipo, a direção está batendo, mais ou menos, mas a amplitude do mapa, a amplitude do polo está muito maior. Nos dois casos. Mas ok, vamos ver se tem algum sistemático escondido, vamos ver o que tem nas simulações. Aqui, comparando nossos resultados com os resultados anteriores da literatura, que está bem consistente. Só que no caso, nosso trabalho foi o primeiro a ter feito análise com esse conjunto de dados aqui, o TGSS, né? E as simulações estão aqui. Aqui, essa faixa horizontal é o valor real com uma barra de erro associada ao erro do fluxo, da medida do fluxo das fontes. E aqui eu tenho que pouquíssimas simulações reproduzem um valor tão alto quanto o de polo dos dados. Somente uma ou duas reproduzem, entre 1000. Ou seja, é um efeito que tem significância estatística, ao contrário das supernovas. E aqui isso inclui um efeito de erro de calibração em fluxo, especialmente o TGSS, que a gente sabe que tem. Então, ele induz uma isotropia espúria, mas que não é nem perto o suficiente para explicar um resultado como a gente está obtendo dos dados. Então, tá, o que está acontecendo? Vamos olhar escalas angulares menores. Foi um trabalho em colaboração que eu fiz com 2 mestrandos que eu co-orientei na África do Sul, o Nandri e o Albert, né, que terminaram o trabalho, defenderam no começo do ano passado. O que a gente fez foi pegar o mapa do NVSS e analisar escalas angulares menores. Para isso, ele pegou o mesmo dado, mesma simulação, e fez o seguinte, ok, vamos desenhar calotas de 15, 20, 25, 30 graus no céu e comparar a variância. Para quem tem alguma afinidade com estatística, a variância é o dobro, é o quadrado do Gil padrão, e a variância de contagem de mapa, da contagem dentro dessa calota. Vamos comparar, como é que compara essa variância de contagem nessa calota, comparado com outras calotas vizinhas e dentro da própria calota. E comparar esses resultados com as simulações, né, que eu obtive agora, que as simulações, por construção, elas são estatisticamente isotrópicas, né? Se eu obter que usando o nome do teste que a gente faz isso, é o ANOVA, né? Comparar a variância entre as calotas com a variância dentro das calotas. Se essa razão for 1, eu tenho isotropia estatística, a gente obtém esse resultado aqui. Aqui o histograma com simulações, enquanto que os dados têm a faixa vermelha são os dados, e aqui que está em azul e verde é a mediana e a média das simulações. Em rosa são os percentis, ou seja, onde eu tenho os primeiros 5% das simulações do histograma e os 95% do histograma. E aí eu vejo que tudo que está em vermelho está muito dentro do histograma. Para qualquer que seja o valor do tamanho da calota, e mesmo que eu use um critério de rejeição das calotas maiores, porque tem calotas que estão muito vazias, que não tem basicamente pixel nenhum, e aí aqui, se eu tenho 10% dos pixels vazios, eu elimino a calota, sabe? E aqui o resultado que eu obtenho, um mapa de variância local que eu obtenho. Vocês veem que eles não é um mapa de peça muito extremo. E aí vocês veem o seguinte, em conclusão disso é que em escalas angulares menores, até 30 graus, o NVSS é estatisticamente isotrópico. Interessante, não? Quando o dipolo não é. Ok, vamos olhar para o futuro. Vamos ver o que dados futuros em rádio podem nos fornecer. Esse mapa aqui ainda é o que está pronto até agora. Bom, talvez seria nada disso aqui, eu acho que isso aqui é um desenho, na verdade, é uma espécie de maquete, assim, visual, do que deve ser o Square Kilometer Array, ou SKA, que é o maior rastreoscópio do mundo. Vão colocar várias antenas no deserto do Karoo, no noroeste da África do Sul. É um projeto ainda bastante ambicioso, que está em construção, agora só tem ainda algumas antenas disponíveis,
que é o projeto Pathfinder, que é o Meerkat. Já está tomando dados e tal, já tem gente trabalhando com isso, muito bem. E aqui é uma ideia de qual o volume cósmico que o SQI pode observar, comparado com o sorvete como STSS-3, que é o que eu mostrei para vocês um tempo atrás. Então, vocês veem como é que o SQI pode ser poderoso. Aqui eu fiz simulações do SQI. Em vez de dar dados reais, eu simulei dados representando o que a gente espera o SQI de observar daqui a 5, 10, 20, 15 anos. São duas especificações de SKA1 e SKA2, que abrangem diferentes regimes de fluxo. O SKA2 é para a segunda. Aqui só usei simulações, então utilizei um espectro de potência assumindo o lambda CDM. Eu fiz umas simulações com relação a como é que as fontes em rádio evoluem e se aglomeram. E fiz duas amostras, uma amostra completa e uma amostra que eu removo fontes em reactivity baixos. Lembrando uma coisa, esses catálogos não têm reactivity medido, porque é um catálogo contínuo em rádio, não mede espectro, o espectro é plano. Mas como é uma simulação, eu posso brincar e eliminar fontes mais próximas, porque elas têm aglomeração, elas estão mais fortemente aglomeradas, elas podem... E posso verificar o quanto isso melhora as minhas análises. Isso aqui é um mapa de contagem, que eu espero ter do SQI no futuro. O estimador que eu utilizei é tipo um Q quadrado, só que aqui eu faço ajuste da amplitude do dipolo e da direção é θ, que eu espero do dipolo que eu obtenho com o dipolo fiducial. Nesse caso, esse mapa tem um dipolo fiducial, que é de acordo com o que a gente vê na CMB. A ideia é verificar o quão bem a gente recupera esse valor em simulações seguindo essas especificações, não é? E aqui é o resultado que a gente obtém. Em azul, são mapas vermelho são mapas completos, né? E em azul, são mapas que eu retiro as fontes locais, para diferentes regimes de fluxo. Aqui, quanto menor for esse valor, quer dizer que eu vejo fontes menos brilhantes, de 1 microjunsky para mais. E aqui é só acima de 20 microjunsky que eu vejo. Tenho menos fontes. E aqui podem ver qual a direção do dipolo que eu obtenho. E a bolinha branca é a direção fiducial. Ou seja, eu vejo que eu posso vincular bastante bem a direção do dipolo. E a amplitude do dipolo está aqui. Eu posso vincular em menos de 10%. Que já é uma melhoria muito grande do que a gente obtém hoje. Né? E a direção da precisão e a precisão da direção também vai aumentar bastante, especialmente fomos capazes de remover estrela locais. Sim, ou seja, fontes até 20.5. Ok, com outros caçadores, vou mostrar brevemente para vocês. Por exemplo, galáxias infravermelho. Esse slide aqui eu esqueci de traduzir em inglês, peço perdão. Mas basicamente eu utilizei um catálogo infravermelho de galáxias. Ele tem muito mais galáxias do que esse catálogo em rádio, mas ele é menos profundo. Ele só vai até Reactivity 4. Então tem uma questão que eu posso ver o seguinte: se eu pegar o dipolo desse mapa, eu posso ver esse sinal cinemático? Possivelmente não, porque as fontes estão tão aglomeradas, essas perturbações da matéria são tão fortes nesse regime que ela suprime o sinal cinemático. Mas ainda assim eu posso testar se o dipolo que eu vejo nesse mapa de contagem infravermelho é consistente com simulações assumindo o modelo padrão. Deveriam ser. Senão é sinal que tem alguma coisa localmente acontecendo, né? A gente fez uma limpeza de dados bem profunda também, a fim de eliminar principalmente contaminação estelar. Nesse caso, a gente tem o reactivity dos dados, né? Mas tem contaminação estelar bastante significativa, em até reactivity 10. A gente dividiu a amostra em bins cumulativos e bins tomográficos. E, enfim, aqui é o catálogo de galáxias que a gente obteve, né? Então, aqui a gente vê que aqui na esquerda, você tem... Aqui você tem duas amostras diferentes. Uma é a amostra chamada fiducial e a outra seria a amostra da SVM, porque você classificou as fontes de outra maneira. Essa aqui classificou as fontes, a estrela, galáxia, quasar, usando machine learning, e aqui na esquerda não, usou o método tradicional, que é a separação por cores. Diferentes cores indicando diferentes fontes, né? E aqui é para o catálogo completo, e aqui é somente para o primeiro bin de reactivity, em ponto 15. Para vocês verem como que aqui eu tenho pontos mais vermelhos comparado com aqui. Isso mostra bem como é que a estrutura é mais aglomerada. Isso eu tenho fontes entre ponto 10 e ponto 15. E aqui, talvez como tem um monte de número, que é ruim de ler, o ponto é o seguinte: vê aqui qual é o p-value, ou seja, o quão provável obter um dipolo com essa amplitude
em 1000 simulações que tentam reproduzir os dados. E eu vejo que, em vários casos, especialmente nos bins de reactivity mais baixos, eu não vejo um p-value menor que 0,001, que eu tenho 1000 simulações. Então, aqui eu vejo que, em muitos casos, eu não consigo reproduzir um dipolo tão alto quanto das fontes quanto observado. Em muitos casos aqui, a concordância está apenas marginal, tipo 0,019, 0,010, ou seja, é coisa tipo 1% apenas. Enfim, a gente vê que tem alguma discordância marginal entre o dipolo de contagens infravermelho e o dipolo real, e o dipolo observado, né? Aqui é um resumo do que a gente obteve com o Stern escala, que o dipolo em rádio ele é consistente com tem a direção consistente com a relação com o dipolo que a gente vê na CMB, mas a amplitude não é. Possivelmente são alguns sistemáticos que ainda estão acontecendo, especialmente no caso do TGSS, que viu que escalas singulares ainda menores, ele também é anômalo, mas a gente precisa de dados melhores, que só vão vir daqui aos próximos anos, com SQL. Infravermelho, a gente obteve coisas também com concordância marginal entre o dipolo sistemático e o dipolo da CMB. Assim, desculpa, nesse caso não, a gente não comparou os dois, desculpa. Entre o dipolo dos observado e o dipolo das simulações, que é o modelo padrão, mas é um dipolo pela aglomeração de estruturas locais, né? E também teve gente vendo AGNs em infravermelhos. Ou seja, ao invés de ser rádio, que a gente observa AGN, também tentaram ver um catálogo infravermelho e viu um resultado muito parecido com o que a gente obteve em rádio, né? Bem interessante. Ou seja, sinal que talvez, ou seja, não é um sistemático em rádio, precisa de um efeito real. É uma coisa que ainda está em aberto também. Mas, enfim, a gente precisa esperar pelo SQE e catálogos melhores para isso. Isso é uma coisa muito boa para gerações futuras. Tem muitos dados já disponíveis na literatura. Esse catálogo infravermelho, que a gente chamou de WISE Supercosmos, ele combinou o satélite WISE, que é um satélite infravermelho, muito mais focado até em asteroide do que galáxia, mas combinou ele com um campo de galáxias chamado Cosmos, que é um campo parecido com o que a gente tem com o Hubble Space Telescope. Você ouve falar em Deep Field, Ultra Deep Field, etc. É uma coisa parecida. Então, você pode, detectar galáxias através combinando os dois. E aí, você teve um catálogo de céu inteiro, basicamente, eliminando o plano galáctico, e a gente utilizou ele para poder testar o princípio cosmológico, por exemplo. Para vocês verem como é que o que está disponível, às vezes, se você não sabe ainda, você pode utilizar de alguma outra forma para testar alguma coisa que não foi vista ainda, né? Alguns trabalhos também com mais galáxias, também galáxia infravermelho, Gamma Ray Burst, como foi isso aqui, em outras análises mais antigas, né? E, por fim, vou falar aqui um pouquinho sobre homogeneidade cósmica. Eu acho que estou quase estourando o horário, mas é só breve que eu vou falar aqui. Novamente, como eu falei, é esperado que o universo tenha uma escala de homogeneidade cósmica, que a gente vê uma transição do universo localmente aglomerado para o universo isotópico, assim, estatisticamente homogêneo, né? Na prática, a gente faz o seguinte. Aqui. Calcula a dimensão fractal de contagem de galáxias dentro de um certo raio. Se a gente fizer isso por raios cada vez maiores, as esferas cada vez maiores, deveria ter, se existe uma escala de homogeneidade cósmica, vai ter algum R em que eu tenho que o D2, que é a dimensão fractal, vai tender a 3, que é o número de dimensões espaciais que tem o universo. Se isso acontece, a gente determina esse R na escala de homogeneidade, então o universo é bem descrito por Friedman, Robertson, Walton, né? E aqui a gente fez alguns testes quanto a isso, utilizando 3 catálogos diferentes. Catálogo de galáxias vermelhas luminosas, do STSS-3, e catálogo de quasares, do STSS-4, na fase seguinte, tanto o Data Release 14 como 16. Para vocês verem aqui, esse 16 é um trabalho novíssimo, tem pouco mais de um mês. Os outros já tem 2, 3 anos que saíram. E assim, mas tem uma coisa particular sobre essa análise. Quando faz contagem em galáxias, você tem o quê? O ângulo, a posição no céu dos objetos e o reactivity. Você precisa converter o reactivity numa distância. E para fazer isso, precisa assumir um modelo. Ou seja, essa análise, de certo modo, está enviesada, você já assume o modelo de antemão para fazer a análise. Então, no final das contas, você consegue testar consistência com o modelo. Você prova indiretamente a homogeneidade por provar consistência com o modelo padrão. Ok.
ainda assim é um teste que tem sua não está errado, mas tem uma limitação. Uma abordagem alternativa está escrita aqui destacada, escala de homogeneidade angular, ou seja, conta objetos numa calota. Se eu pegar objetos muito próximos em redshift, é quase como se fosse uma fotografia do universo naquele redshift. Então, usando que eu tenho objeto suficiente para fazer uma estatística boa, robusta bastante, eu desenho calotas e vou contando quantos objetos eu tenho em cada calota. E aí eu posso ver se tem alguma escala de homogeneidade angular, se tem algum ângulo em que essa escala, que essa dimensão fractal vai tender a 2. É diferente do caso. Ela vai tender a 2. Ok? Então, aí a gente fez isso especialmente aqui no primeiro trabalho, que é de LRG. Aqui, são os dados que a gente obteve para isso, do D2. Tinha algum momento que a escala de homogeneidade chega próxima de 2, como vocês podem ver, para diferentes estimadores, para esse bem de redshift. E aqui é como é que a escala de homogeneidade evolui para diferentes bem de redshift. Escala de homogeneidade angular. Ela torna-se menor porque, de certo modo, o céu, no redshift maior, o universo é mais antigo, de certo modo, o universo era menor naquela época. Que é aqui uma escala física, não uma escala comóvel. Então, não está levando em conta que o universo expandiu de lá para cá. Mas vocês veem que aqui seria o valor esperado. Aqui tem um valor, uma reta. E a gente vê pequenas flutuações, então, da reta, mas vê que tem... A gente consegue encontrar essa escala de homogeneidade. Né? E aqui, se você está usando o DR14 em cima, né? Aqui é a dimensão fractal, você vê que atinge 3 em certo momento, mas a gente considera aqui, quando está 2,97, que é 1% de 3, diz que aqui é quando a gente atinge a escala de homogeneidade. A diferença entre o ponto vermelho e azul é porque em vermelho é observado, o verde seria a curva teórica, só que quasares, eles traçam a matéria, eles têm um viés, um bias, pelo qual traçam a matéria, que é bem alto. Quasares são objetos bem extremos, né, como vocês sabem. Então, o que acontece? Você tem que levar em conta isso e tirar o bias, e, digamos, contabilizar o bias, e então, para verificar então, se os pontos batem na curva. A gente viu que bate. E aqui, até uma pergunta que foi feita antes, se a escala de homogeneidade evolui com o redshift, a gente encontra uma pequena evolução aqui, né? Aqui da R14 e aqui azul da R16, que a gente obteve um resultado consistente com o DR14, só que numa escala de redshift mais alta, né? Que a gente está examinando. Mas a gente obteve justamente isso, a gente obteve que ela diminui levemente com o passado do redshift, mas também tem a ver com isso, o universo é menor naquelas épocas. E aqui eu falei valor de megaparsecs 100 e tal, mas aqui vale uma coisa a lembrar, que aqui é megaparsecs por H, então aqui esse valor multiplicando por H vai dar maior, e esse valor corrigido pelo bias, então esse valor aqui basicamente seria o valor, digamos, da escala de homogeneidade da matéria. Se for de uma expansão de galáxias, fica em torno de 100, 110, quando você leva em conta o Hzinho, que é o H0, né, e esses fatores todos. E, por fim, aqui um teste de consistência que eu falei, que é verificar se a curvatura do universo segue essa relação de consistência, que é uma relação de consistência imposta pelo modelo Friedmann-Robertson-Walker, é verificar se o HK é constante com o redshift. E aqui são algumas análises da literatura, que não são minhas, não são nossas. Aqui na esquerda é do Chafelou 2018, e aqui na direita é do Liu, já desse ano. E vocês veem que aqui tem uma consistência com zero. Uma consistência que não é com baixa erro grande, especialmente o redshift mais alto, mas você encontra. Então, parece que esse teste indica consistência, sim, com o lambda CDM, com as relações assim, respeitadas para o universo Friedmann-Robertson-Walker, mas uma barra de erro grande ainda. Deve melhorar no futuro. No fim, leva considerações finais, que, bom, por que eu fiz tudo isso? Porque, como eu falei na última aula, o modelo padrão explica muito bem as observações, mas a gente não sabe o que é matéria e energia escura. Energia escura ainda tem a questão cosmológica, a melhor candidata dela tem problemas conceituais, né, de ajuste fino, consciência cósmica, muita discrepância assim, dantesca entre a previsão teórica e as observações. Então, uma rota seria procurar modelos alternativos, mais fisicamente bem motivados, de gravidade estendida, como a Simone falou, energia escura, como a Tessa falou. Ou então vamos ver o seguinte, vamos ver as hipóteses, vamos revisitar as hipóteses fundamentais por trás do modelo padrão, tipo esse cosmológico, e verificar se ele é válido. Isso é uma coisa muito interessante que até quem
é da filosofia da ciência, garante que se algum modelo, alguma teoria está em crise, a gente deve voltar para a base e ver, ok, se as hipóteses fundamentais de fato valem. Se elas valem, ok, pelo menos isso está valendo, o caminho é esse, é alguma outra coisa mais para frente. Mas não tá que a gente está fazendo pressupostos fundamentalmente errados, que aí é uma coisa muito mais séria. E testar a verdade observacional do princípio cosmológico justamente vai para esse caminho. E isso é importante para estabelecer o modelo padrão, independente do modelo de escolha que você considere. A maioria deles assume o modelo padrão de início. E até agora encontramos sempre evidência a favor do princípio cosmológico, com alguns sistemáticos, alguns resultados ainda um pouco estranhos, mas que não ainda nos dizem o suficiente, porque os dados são limitados, ainda não dizem muito, né, para poder, enfim, nos dizem que ainda parece que está válido de acordo com as limitações que a gente tem dos dados, mas que no futuro, com surveys futuros como SK, o Euclid, que é europeu, o JPES, que é um telescópio na Espanha, mas com forte participação brasileira, a gente construiu a lente do telescópio e já está tomando alguns dados lá na Europa. E o ponto é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha motivado vocês a entender melhor o que o modelo padrão de cosmologia faz, o que ele é, o que ele come, e as hipóteses fundamentais dele, e que, enfim, a gente pode, no futuro, testar as hipóteses muito bem. Agora a gente pode fazer, já temos capacidade para fazer, mas ainda a ser aprimorado. Espero que tenham gostado. E é isso. E, recadinho final, não dê margem à anticiência, não dê margem a esse tipo de coisa. E, bom, tal como a gente faz aqui, divulgue ciência, verifique suas fontes, tal como aqui o Buraco Negro fala, ciência importa, science matters. Então, assim, tente sempre levar isso em conta. E é isso, pessoal. Obrigada, Carlos. Obrigada pela ótima apresentação. Bom, pessoal, vocês têm perguntas? Quem quiser pode abrir o microfone ou a câmera e falar. Assim, a água aqui, eu peguei a água gelada uma hora atrás, a água agora está quente. Enfim. Mas bom. Bom, Carlos, mais uma vez, quero te agradecer por você ter contribuído, ter disponibilizado seu tempo na organização, claro, e também na parte de fazer as apresentações. Eu espero muito que o pessoal tenha gostado, que tenha aprendido, que a gente possa ter bons frutos. Eu também espero, totalmente. Essas 3 aulas que a gente teve aqui. O Javier levantou a mão. Javier, você quer falar? Pode falar, por favor. Só aproveitando, como ninguém fez perguntas, eu queria aproveitar o Carlos para, parabenizar ele pela apresentação. E também, assim, eu acho que a resposta também é um pouco direta, um pouco óbvia, mas só para conferir o que ele acha sobre o que eu vou falar. Se você chegasse a encontrar algum desvio, vamos dizer, significativo de isotropia ou homogeneidade, então você diria que nós teríamos que refazer a cosmologia dos últimos 100 anos? Sim, totalmente. Dos últimos 100 anos, tá? Vamos ter que começar do zero. Talvez não descarte a relatividade, mas o modelo cosmológico padrão desde Friedman vai ter que ser revisto. Sim, o ponto é como as equações de Friedman implicam essa isotropia e homogeneidade, então sim, seria jogar tudo fora e recomeçar. Exatamente, jogar tudo fora e começar do zero, começar da base, exatamente. Exatamente. Tá, assim, existem várias soluções na literatura, né, como o modelo de Lemaitre e Thomson-Bond, que é modelo não homogêneo, tem modelos de Bianchi, que são isotrópicos, só que esses modelos assim, mais canônicos ainda não tem nenhuma evidência a favor deles, para os dados, assim. E parecem mais antinaturais do que o nome da CDM. Mas a gente pode encontrar algum sinal que talvez a gente... O ponto é esse, a gente está fazendo uma busca cega com os dados. Tá, não busca cega, mas a gente está olhando para os dados diretamente e verificar se eles dizem alguma coisa. Em vez de assumir alguma forma funcional de como a isotropia e homogeneidade pode ser, porque a gente pode fazer uma trabalheira, fazer um doutorado inteiro procurando um modelo isotrópico e ver que não casa com os dados. Você perdeu o doutorado inteiro com isso.
Acontece. Mas, enfim, eu acho mais seguro um caminho que essa abordagem que a gente chama de top-bottom, que é você olha para os dados, verificar se é alguma coisa estranha, se tem alguma coisa estranha, alguma coisa interessante, vamos tentar modelar e buscar uma explicação física por trás disso. Eu acho uma abordagem mais segura, tendo em vista que já tem tanto modelo que hoje em dia já foi descartado, né? A gente não tem mais liberdade 20 anos atrás para poder propor um modelo cosmológico, então aí a abordagem segura é essa, da gente fazer isso, sabe? Tipo da gente começar por esse tipo de análise. Mas realmente, se está estranho, muito significativo e confirmado com outros dados, de alguma forma, vamos ter que jogar fora a cosmologia dos últimos 100 anos, vamos. O ponto seria esse. Ainda mais de alguém pensar obrigado, coisas cara. até meio... E dá margem ainda para as pessoas pensarem em coisas ainda até mais exóticas, tipo, alguém fala, poxa, existe uma posição preferencial do universo, isso pode ser, sei lá, intervenção divina. Enfim, tem quem pensa essas coisas. Eu já recebi cada e-mail, que olha, já Cara, recebi Tá uns certo, e-mails assim, obrigado, nossa, que me Carlos. deixam nervoso, mas enfim. isso só mostra o quanto esse teste é importante, né? Sim, sim. Até mesmo para poder ter o que responder, a gente, digamos, vamos dizer, para ser éticos, vamos dizer contestadores. Só aproveitando aqui o gancho, o Valdir acabou de fazer uma pergunta, ele perguntou o seguinte, Valdir, você quer falar? Pode falar, Uhum, pode falar. à vontade. Olá, estão me ouvindo? Sim, sim, Sim. sim. Ah, porque tem um ruído muito alto aqui. Não, é só um comentário. Quando ele falou de caso recomeçar os estudos novamente, quem for iniciar, será que vai estar em menos vantagem? Ou caso for estudar, pode até propor algo que vai ser considerado, né? Porque hoje, se alguém quer recomendar algo, provavelmente vai ser escrachado, descartado, né? Com os modelos consolidados. Então, sim, sim. Então, eu diria que, assim, sendo bem sincero, se alguém quisesse falar, olha só, eu quero começar a fazer um mestrado como é que se diz? Para o modelo anisotrópico, modelo não homogêneo, eu diria assim, eu particularmente falaria, olha só, muitos modelos já foram descartados, eu não recomendo, porque eu acho que já foi descartado, então, assim, não vai ter mais muita validade. Mas se quiser testar a hipótese diretamente usando esses testes observacionais que eu mostrei, ou alguns outros que tem por aí, totalmente válido. Porque nós você está olhando os dados e testar, ok, será que eu já disse alguma coisa? Se diz alguma coisa, ok, aí você pode pensar a respeito, mas caso contrário, eu acho mais seguro hoje em dia, pelo menos o que a gente sabe de hoje em dia, acho mais seguro fazer isso. É a rota que eu recomendaria, eu sendo um orientador. E não só eu sou orientador, eu recomendaria para qualquer um, sabe? Tipo, tem muita coisa legal na literatura, interessante, eu acho bacana, só que muita coisa já foi descartada, então, assim, eu não aconselharia a procurar coisas por caminhos que foram descartados, porque eles falam, ok, mas aquele cara não pensou naquilo, não pensou nisso, beleza. Não é para descartar completamente as ideias, elas ficam lá, guardadas, servem de referência histórica. Mas assim, por um ponto de vista mais, para ser seguro, eu acho mais propício não investir numa coisa que já está sendo mais, assim, já está mais descartada. Eu acho que é mais seguro, especialmente para quem está começando. Se você for um professor já estabelecido, com a pesquisa mais pronta, que já dá aula há muito tempo, talvez você pode voltar a atenção a alguma coisa menos mainstream. Só não tem mais a pressão para publicar, mas sendo um cara jovem, como a maioria do público aqui também como eu ainda sou considerado jovem ainda, mas enfim, tem essa questão. Todos nós somos, Carlos. Por dentro. Isaac, Valdir respondeu a sua pergunta? Sim, obrigado. Eu falei mesmo para aqueles que estão apenas iniciando, eu estou tendo contato praticamente nesse mini curso, né? Porque tive Sim. apenas uma introdução, então tem muita ideia solta, né? Não sabemos o que foi consolidado, o que foi descartado. Exatamente, sim. Então esse mini curso, nossa, tá abrindo, tá esclarecendo muita coisa. Eu já Ótimo. imaginei esse ponto, né? Se caso fosse tudo descartado, entre aspas, né? Eu imaginei se, ainda assim, nesse tudo que foi descartado, tem algo que realmente ainda é aproveitado, né? Olha, Porque... muita ideia ressuscitada, porque alguém viu alguma coisa que alguém pode pegar uma ideia. Coisas antigas já foram ressuscitadas. Já aconteceu. entendi. Tá bom. Obrigado. Obrigado mesmo. Sim.
Então, assim, só para finalmente, só para complementar, tipo assim, nunca, assim, o que está lá, o que foi feito e descartado, fica na literatura, fica na história, fica assim registrado. A gente pode dar uma olhada em algumas coisas interessantes e tal, que pode ser alguma ideia nova surja a partir dali, que casa com os dados. Eu nunca acho que as alternativas devem ser completamente eliminadas. A gente sempre deve olhar com elas com cuidado e devem sempre ser exploradas. Né? A gente não pode só fazer o padrão, tem que testar alternativas também. A criatividade humana está aí para isso. Mas uma coisa que já está... Tem coisas que estão mais descartadas do que outras, que tem menos dúvidas do que outras. Então, eu diria que essas tem que tomar cuidado. Eu não aconselharia no primeiro momento. Tipo, modelos não homogêneos, anisotrópicos, eu não aconselharia. Mas testar diretamente a isotropia, eu acho válido. Agora, comentando que tu viu um bom filme de TV ou série, com certeza, sempre se aproveita, nem que seja na cultura geral. Tá valendo. Sim. Ele estava falando agora, alguém ainda? O Isaac levantou a mão. Ah, tá. Isaac, você pode fazer sua pergunta, por favor? Posso sim. Carlos, parabéns pela apresentação, cara. Eu acho que em unanimidade está todo mundo dizendo aqui que as coisas ficam muito bem claras quando você faz as suas apresentações, porque a tradução que você faz dos papers para a linguagem usual é bem direta e é bem intuitivo para quem está chegando. Mas eu queria pontuar uma coisa, um pouquinho mais diferente do que discutido agora por último. Você mostrou um mapa onde no hemisfério sul tem uma porção significativa de supernovas do tipo 1A. Aí, eu ando acompanhando o parâmetro de Hubble, porque eu tenho interesse nele, no trabalho que eu estou desenvolvendo. Sim. E em junho desse ano saiu um trabalho do Geiger, e é um grupo com o Adam Riess. E ele conseguiu aferir essa constante usando supernovas do tipo 2. Sim. Aí a pergunta que eu faço para você comentar é o seguinte: existe alguma subestimação com respeito às supernovas dos outros tipos, não só do tipo 2, mas assim, quanto mais objetos padronizáveis você vai encontrando na natureza para calibrar com diversos métodos para poder verificar a validade dessa constante, melhor. Claro, mas sim. Pontualmente com relação a supernovas do tipo 2, você acha que é um pouco subestimado, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu tenho pouco conhecimento de supernova tipo 2, assim, eu vi esse trabalho, eu já vi gente comentando sobre isso. Eu acabei de colocar aqui no... Por exemplo, sim. E eu vi que a Bargelo já está bem reduzida, mais ou menos 4, é bastante bom, menos 10%. Tipo, a determinação lá de 2000 tipo, lá em 2002, né, lá da Wendy Friedman, ela obteve 72 mais ou menos 8, ou seja, é 10% 20 anos atrás, ou seja, esses dados já são melhores do que a supernova tipo 1A há 20 anos. Eu acho o seguinte, que buscar sondas alternativas é sempre válido. E eu vejo pouca coisa sobre supernova tipo 2. Eu não sei o quão difícil é padronizá-las, imagino que seja mais difícil do que a supernova tipo 1A, naturalmente. Mas, assim, eu penso o seguinte, será que, de repente, pode ser que, eu penso que, talvez, assim, as pessoas voltem menos atenção, porque os supernovas tipo 1A são muito mais frequentes, são uma coisa muito mais estabelecida, por isso o pessoal não presta atenção. Eu acho que pode haver, tipo assim, o pessoal está subestimando. Pode ser melhor do que isso. Eu também vejo assim. Eu acho o seguinte, eu acho que se a gente tem um problema como o H0, que é um problema sério, a tensão do H0, por que não explorar sondas alternativas? O pessoal pensa em strong lensing, que dá chance de movimento angular, o pessoal pensa também em onda gravitacional, que vai ser uma sirene padrão, e tudo isso é ótimo. Mas a nova do tipo 2, bem ou mal, ela está no presente. As outras só vão ter dado só no futuro, se é que vão ter. Pois é, parece que estão subestimando os padronizáveis novos pelo costume de sempre trabalhar com esses que a gente tem na literatura, né? Supernova, o cleansing, etc. É curioso. O resultado que ele faz, ele contextualiza tudo certinho para explicar a tensão, o resultado concorda bem com supernova do tipo 1, aí coloca vários pontos para você levar em consideração essa supernova do tipo 2. Mas eu, de fato, não
eu não estou compreendendo bem por que esses padronizáveis novos estão tendo uma certa resistência de entrar no gosto. Eu acho que aí é um problema, eu concordo contigo, e eu acho que o problema disso é uma coisa meio política da ciência, como a ciência funciona. Do pessoal postar naquilo que já conhece, o que é natural, né? Obviamente a gente posta o que a gente conhece, mas ao mesmo tempo, assim, o quanto será que a gente tem só que apostar no que a gente conhece e desconsiderar o que é mais emergente, o que não é mainstream? Porque, por exemplo, eu posso falar mesmo aqui, que boa parte do trabalho aqui, eu falei sobre boa parte do trabalho que eu fiz na minha pesquisa, na minha carreira, e testar a princípio cosmológico não é exatamente mainstream. Não exatamente. Então, de certo modo, eu tenho menos evidência do que quem trabalha com modelos de energia escura, gravidade modificada, inflação, assim, modelos inflacionários, de certo modo, eu tenho menos evidência que algumas pessoas dessas. Né? Então, assim, você pensa, por que tem pouca gente testando isso? Cosmológico. Isso é uma coisa que dá para se testar e é um teste poderosíssimo do modelo padrão, se ele é válido ou não. Porque se não for válido, a gente derrubou tudo da base. Né? Tem que começar literalmente do zero, de 100 anos para cá. Então, assim, mesma coisa também, por que eu não aposto em outros observáveis que podem dizer alguma coisa? Pode ser. Agora, é uma questão política, na minha opinião, infelizmente. Que, assim, eu entendo porque o pessoal aposta para tipo, eu também botaria mais dinheiro nela, porque é uma receita que bem sucedida, a gente sabe, mas por que não vai investir em outros? Por que não? A gente tem sempre que pensar em outros, quanto mais, melhor. É uma evidência ainda mais que para está independente. funcionando, né? Supernova 2, as vermelhas gigantes do topo. Ali, sim, a topo do vermelho gigante também, tipo, tem funcionado bem, então onde investiga nisso, tipo, já que ser feita em supernova já está tendo esse problema, tipo, a gente já sabe o problema que tem. Espero ter ajudado a resposta. Não, tá ótimo, Carlos. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo. Tem uma pergunta do Felipe acima, né? E do Juan. Tem uma do Felipe, que eu acho que é uma pergunta meio que vai demandar bastante tempo, que envolve ciência e religião, mas... Sim, mas se ele quiser falar sobre, só para saber se eu entendi bem. Certo. E a outra é do Juan, que ele disse que tem uma pergunta, e do Jorge Dantas, que ele acabou de fazer um comentário. Comentário, então, né? Tem bem mais Supernova Tipo 2, mas eu acho que é justamente por isso, Jorge, que o pessoal não está procurando Supernova Tipo 2, sim. Tem bastante por aí afora. Padronizá-las é mais difícil, pode ser mais difícil, mas eu acho que o problema principal é o fator, tipo, que... Acho que o principal é que, tipo, não há uma busca, não há uma tentativa tão forte, não há tanta tentativa de utilizá-las para isso. Eu acho que esse é o problema. Talvez se encontre mais, assim, do que se encontraria se achasse, ok, vale a pena investir dinheiro nisso. O pessoal está achando que não vale tanto. E eu acho que é uma coisa, tipo, enfim, eu já discordo um pouco dessa... Pessoal, com relação à sua pergunta, Felipe, pelo que eu entendi é o seguinte, você perguntou o seguinte, qual a relação de um doutor em cosmologia e a ideia de um ser criador? É isso que é a sua pergunta? Ele está sem microfone, ele está escrevendo. Não, mas por isso que eu queria ver no chat aqui. Uhum. Então, é uma coisa pessoal que eu vou falar do meu ponto de vista, e de forma alguma é uma verdade absoluta, de forma alguma eu acho que as pessoas têm que pensar igual a mim, de forma alguma. Assim, existem doutores de cosmologia que são religiosos, entre nossos colegas tem alguns, né, e eu não vejo problema nenhum, contanto que a pessoa saiba separar o que a ciência busca, ou seja, que a ciência ela busca testar hipóteses e teorias frente aos dados, frente aos experimentos, observações. Enfim, se a pessoa sabe que a ciência busca isso e que uma teoria ela é verdade, independente de você acreditar nela ou não, né, enquanto religião é uma questão sua, é uma coisa subjetiva sua, não é testável para a ciência, porque é uma outra linguagem. É o que você acredita, é o que você sente, é uma coisa interior, né? A ciência é objetiva, ela é impessoal, a princípio. Claro, é sujeita aos nossos vieses, que nós somos seres humanos e tal, tem viés social também, na maneira como se faz a ciência, como você termina, para onde vai o dinheiro, tem toda a questão que a gente sabe de racismo, machismo, etc. Mas, assim, a ciência, o método científico em si, ele é vazio. Ele é impessoal e ele é impessoal, tipo, e deve ser qualquer pessoa, seja eu, você, um cara no Japão, um cara na Índia, até um cara que estivesse na Lua, ele deveria ver a mesma coisa. Se o instrumento é o mesmo e se os métodos estão consistentes.
E se a teoria está consistente, tem que ver a mesma coisa. E a teoria, você acredita ou não, ela vai ser verdade. A gente pode não acreditar na teoria da relatividade, ou que a Terra é redonda, ou que a Terra é plana, né? Você pode achar que a Terra é plana, e não vai ser verdade porque você acha isso. Tipo, a ciência. Então a ciência tem essa questão. Mas assim, eu particularmente, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sigo nenhuma religião. Enfim, tipo, eu me considero agnóstico, mas a minha visão das coisas é totalmente pessoal. Eu acho que enquanto souber conciliar as coisas e perceber que a ciência busca uma coisa, a religião busca uma outra coisa, outra linguagem, é isso que importa. É isso que eu tenho a dizer. É isso. Espero que tenha satisfeito a sua pergunta, mas é coisa pessoal minha. E, de forma alguma, é uma verdade absoluta. Exceto o fato que a teoria é verdade, independente se você acreditar ou não. Ela pode ser contestada, ela pode até cair por terra, mas você acreditar na gravidade, não acreditar na gravidade, não acreditar na Terra curva, não acreditar na magnetismo, não torna eles mentira. Enfim. Bom, tem mais duas perguntas aqui. Uma é do... Deixa eu ver aqui. Uma é do Lázaro, que fez por último agora, o Lázaro Lima. Mas tem uma do Juan, né? Juan, você quer abrir seu microfone, sua câmera, por favor? Sim. Boa noite. Parabéns Boa noite. pela apresentação, né, inicialmente. Eu tenho uma dúvida por causa que eu tô no segundo ano do ensino médio. Aí a gente começou a ver, como eu posso dizer, luz, ótica, essas coisas. E o professor, ele aproveitou para falar sobre esse efeito de Doppler, né? Não sei se eu Doppler, falei sim. certo. Doppler, E isso. Tá. E eu perguntei, por que azul mais distante e vermelho mais perto? E ele falou, olha, eu não vou conseguir lhe explicar, mas faça esse curso de cosmologia que lá podem te dar uma ajudinha, assim, nisso. Aí eu queria Sim. sanar minha dúvida. Sim, então, justamente porque, enfim, para isso você teria que ver um curso de... Na verdade, você pode ver isso em um curso de teoria da relatividade, né? Relatividade restrita, que eu acho que não sei se é dado no ensino médio hoje em dia. Na minha época não era. Ou pelo menos eu não tive. Tipo, mas o ponto principal, sabe, é que é o seguinte, eu vou aqui mostrar aqui o slide de novo. Na verdade, você precisa somente dessa equação aqui, olha, que está aqui. Isso aqui é a frequência observada de um objeto, a frequência luminosa, né? Ou comprimento de onda, que vai ser o inverso disso. E a frequência emitida, ou seja, quando o objeto emite, no reversal de repouso do objeto que emite essa luz, né? Esse fóton, ela é modificada para essa relação aqui, que tem a ver com o fator de Lorentz, o gama, e o beta, que é a velocidade da luz, que é a velocidade, enfim, que é a velocidade do objeto que está se movendo. O efeito Doppler, você vê que no som também é alterado. O som ele torna-se mais grave conforme você está indo embora, a fonte sonora está indo embora, ou você indo embora dela, e torna-se mais agudo se está se aproximando dela, ou vice-versa. Quer dizer, hoje estão se aproximando da gente. Semelhantemente, acontece com a luz. Só que para a luz ficar mais azul, se aproximando, e mais vermelho, se afastando, tem que ser, você que vê aqui que vê, tem que ser muito próximo de C. Senão, o que acontece? Que esse termo aqui é muito pequeno. Esse gama aqui tende a 1, e esse beta aqui tende a 0. E aí tem que ver NiO é igual a NE. Mas basicamente é isso. Tipo, você vê que bastante uma coisa da própria propriedade da luz e da própria propriedade da onda eletromagnética, tal como a onda sonora. A diferença é que a onda eletromagnética, como você deve saber, eu acho, ou já deve ter visto sobre, a onda eletromagnética, como a luz, ela se propaga no vácuo e com velocidade da luz. Se está no meio denso, ela se propaga com velocidade menor do que a luz. Já o som não se propaga no espaço. O som não é velocidade do espaço, propaga no meio denso, que é uma onda mecânica. Então, o som, tipo aqui no ar, vai ser uma velocidade, na água é mais rápido, enfim. Mas aí o mesmo efeito acontece com o som. E o Doppler, para você saber até a questão histórica, se eu não me engano, não sei se é uma lenda ou não, mas é um físico holandês, e ele, para poder testar o quanto que a comprimento de onda se alterava com relação... o quanto o comprimento de onda se alterava, o que ele fazia, tipo, colocar uma banda tocando num trem, durante horas a fio, para verificar, tipo, se
para testar, tipo, ok, quando é que muda a frequência, e usava, tipo, uma espécie de instrumento para calibrar o som, e ver quanto mudava a frequência emitida quando a banda estava indo embora, ou quando estava chegando. E aí ele conseguiu testar a teoria dele. Tipo, a banda ficou tocando durante horas. Haja paciência. Mas o Doppler provou a teoria dele. Né? Ok, Carlos. Se for distorcida, aí tem outro problema, que aí você vai dificultar tudo. Enfim. Vamos só acelerar um pouquinho, porque a gente tá... Sim. A última pergunta, então. Já são 8h30. Deixa eu fazer a pergunta. A Simone deve estar sem jantar por minha causa. Deixa eu fazer aqui a pergunta do Lázaro Lima. Sim. Ele fala o seguinte: como compatibilizar a cosmografia com o princípio cosmológico, visto que, por convenção, o princípio cosmológico funciona apenas a partir de 100 megaparsecs? Uma pergunta bem interessante, porque a cosmografia, apesar dela ser uma expansão cosmográfica, ela é cinemática, ela assume implicitamente o Friedmann Robertson Walking. Ela assume. Mas a gente também assume que, mesmo em escalas menores, ela está ok, porque, bem ou mal, você em escalas menores, você somente precisa da lente Hubble. Precisa somente tipo de A ponto igual a H vezes A. Então, velocidade seria C, velocidade do objeto, exceção seria C vezes Z, redshift, igual a H0 vezes T, a distância. E a distância com luminosidade, angular, etc., é aproximadamente a mesma embaixo do redshift. E também que você usa a lente Hubble pura para fazer isso. E a expansão cosmográfica ela não é tão relevante abaixo de 100 megaparsecs. A partir disso, você precisa incluir a segunda ordem, a terceira ordem. Se for para redshift até 5.6, tá ok de você usar até a terceira ordem. Depois disso, você tem que usar a ordem mais altas. Né? Tem gente que usa cosmografia até redshift 6, mas aí, tipo, tem que usar, sei lá, um pronome de 10 ordens e é um pouquinho mais doloroso. Às vezes fica até inviável, né? Não, matematicamente eu acho só se você for calcular numericamente. Eu nunca vi ninguém humano fazer isso. Nem sei se numericamente dá, mas enfim. Bom, eu espero que o pessoal tenha gostado bastante. Carlos, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelas suas apresentações. Sem dúvida, esse pessoal vai rever esses minicursos. Mas vou ter que fechar aqui Sim, eu vou fechar aqui. Só um momentinho, eu ia pedir a vocês que, por favor, como é a última aula do Carlos, se o pessoal puder, claro, abrir os microfones e a gente bater palma, que é padrão da gente aqui. Então, só vai dar uma salva de palma para o Carlos. Agradeço. Obrigada, Carlos. Agradeço. Agradeço.